Esse vídeo aqui é a quinta parte da criação de uma tela com Java Desktop Swing para uma calculadora de juros compostos. Então, vamos voltar para o básico, esquecer um pouco desse negócio de APIs, REST, Spring Boot e vamos aprender o Java Desktop. Então, vamos lá, já deixa o seu like, se inscreve no canal e se você quiser ver o tutorial completo e não só a parte do Java Desktop com Swing, eu vou deixar aqui em cima, na descrição e no final do vídeo, um link para o playlist desse tutorial. Vamos embora para o vídeo. Então, vamos lá. Dentro do meu painel aqui, rodapé, eu vou colocar os meus botões. Então, eu preciso criá-los aqui. btn calcular vai ser igual a new button calcular. E a mesma coisa eu faço com os outros. Excelente! Já criei os meus 3 botões e eu preciso adicionar os meus botões dentro do meu painel. Lembrem-se que o Java ele é multiplataforma. E para isso acontecer, eu preciso de um negócio chamado gerenciador de layout, ou Layout Manager. Esses caras eles são responsáveis por fazer a distribuição dos componentes dentro das minhas telas. Cada tipo de layout distribui os componentes de uma forma diferente. Primeiro, nós vamos utilizar o Flow Layout. O Flow Layout ele coloca todos os componentes seguidos um depois do outro. Então, quando você atribui um Flow Layout para um painel, ele pega cada vez que você adiciona um componente no seu painel e coloca um componente depois do outro. Na página de documentação do Java, vocês podem ver aqui o Flow Layout, tem detalhes de como utilizar o Flow Layout e aqui a representação do Flow Layout na tela. Tem bastante detalhes aqui e eu vou deixar o link para essa página aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, o gerenciador de layout, nós colocamos ele no construtor do painel. Então, new jpanel, new flow layout. E aqui dentro do flow layout, eu preciso dizer qual que é o alinhamento, se é para a esquerda, para o centro ou para a direita. Então, eu vou colocar aqui, flow layout.center. Eu quero que os meus botões apareçam no centro, conforme eu colocá-los ali, tá? Então, e para adicionar os botões no meu painel, é muito simples. É só chamar painel.add e o componente que você quer adicionar. Lembrando que ele vai ser adicionado na ordem que você colocar aqui no seu código. Então, pnl rodapé.add btn calcular. pnl rodapé.add btn limpar. E pnl rodapé add btn fechar. Prontinho. Adicionei no meu painel. Mas como vocês podem ver, eu vou executar a minha aplicação aqui agora e nada aconteceu ainda. Vejam só, nada aconteceu. Por quê? Porque eu não adicionei o meu painel no meu formulário. Então nós vamos fazer isso agora. Fechamos aqui. Voltamos para o meu método inicializar. E eu vou utilizar no meu formulário, imagine o seguinte, eu tenho o meu formulário principal, dentro do meu formulário principal eu vou colocar mais 2 painéis. Um painel com o formulário, que é o painel central, e um painel no rodapé, que serão os meus botões. Se voltarmos aqui na documentação do Java, nós podemos ver aqui esse layout aqui, que é o Border Layout. O Border Layout, como vocês podem ver na figura, ele divide a tela em 4 partes. Centro, esquerda, direita, topo e rodapé. Então, é justamente esse que a gente precisa. Veja que em cada parte da nossa aplicação, nós podemos utilizar um layout diferente. E nós podemos, inclusive, usar layouts dentro de layout, e é isso que a gente vai ver aqui. Então, para o meu formulário principal, eu vou usar o Border Layout. Voltei para a minha classe e vou pegar aqui, o layout do formulário principal, que é a tela principal da minha aplicação, eu chamo ela de Content Pane. Então, this.getContentPane.set o quê? Layout. E agora eu faço New Border Layout. Prontinho. Isso aqui já distribui, já fala para o meu formulário como que serão distribuídos os componentes.
Voltando na minha tela principal, eu tenho então um cabeçalho, vamos dizer assim, um painel à esquerda, um painel à direita, um no centro e um no rodapé. Então nós temos aqui Page End, então é no final da minha página, no final do meu formulário, que eu vou colocar o meu painel. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó, this.getContentPane.add. E aí eu preciso dizer quem eu vou colocar aqui. Eu vou colocar o meu rodapé. E onde está o meu rodapé? Nesse método aqui, ó, getPNLRodapé. Então, getPNLRodapé, só que eu preciso dizer aonde. Lembra que nós vimos ali? Parte superior, inferior, esquerda, direita ou centro? Então eu faço assim, vírgula, border layout, ponto, page end. Ou seja, eu estou colocando no fim da minha tela, no fim do nosso formulário. Agora sim, os nossos botões devem estar lá. Vamos dar uma olhada? Será que é verdade isso? E olha só que legal. Os botões estão aqui, ó, calcular, limpar e fechar no centro da minha tela. Muito bacana, né? Então, nós já temos aqui uma tela com botões e agora nós vamos posicionar o nosso formulário. Fechamos aqui, paramos. Como vocês podem perceber, a minha tela ela não fecha sozinha, porque eu preciso dizer o que a aplicação vai fazer no momento que eu clicar no xizinho. Caso contrário, ela não faz nada, ela só oculta o formulário da tela. Então, eu preciso chamar um método aqui chamado this.setDefaultCloseOperation. Essa aqui é a operação padrão de fechamento. O que a aplicação vai fazer quando eu clicar no xizinho? Então, eu tenho algumas aqui, ó, jFrame.DisposeOnClose. Eu posso não fazer nada, eu posso fazer um exit, eu posso fazer um hide. Então, eu vou colocar DisposeOnClose, que é o quê? Ele vai fechar e destruir a minha aplicação, vamos dizer assim. Agora sim, quando eu dou o play aqui na minha aplicação, aqui está ela. Se eu fecho no xizinho, olha só que interessante. Agora sim, a minha aplicação parou. Ela não está mais funcionando. Vamos fechar esse xizinho aqui. E agora eu posso criar o meu formulário. Então eu já criei o meu rodapé com os meus botões. E agora eu vou criar o meu formulário central. No meu formulário central, eu preciso colocar um label do lado esquerdo e um texto do lado direito. Na próxima linha, um label do lado esquerdo e um texto do lado direito. Então, a gente tem vários aqui e nós vamos adicionar logo depois. Para fazer isso, nós vamos utilizar um gerenciador de layout chamado Grid Layout. Esse Grid Layout, o que ele faz? Ele distribui os meus campos de forma igual na minha tela, no formato de uma tabela. Tá? Então, ele é um layout bem interessante. Nós temos aqui, vamos contar, 1, 2, 3, 4 linhas e 2 colunas. Então, nós temos 4 linhas e 2 colunas. Precisamos declarar isso no nosso Grid Layout. Lembra onde a gente coloca o Layout Manager? Dentro do construtor do painel. Então, ó, New Grid Layout. E dentro do Grid Layout, eu posso dizer aqui, ó, as linhas e colunas. Então, eu tenho 4 linhas e 2 colunas, ok? 4 linhas e 2 colunas. E ele vai ficar sempre distribuído de maneira igual. Se nós formos aqui na documentação do Java, nós podemos ver aqui, ó, o Grid Layout. Podemos ver aqui um grid dividido. Ele é um layout bem simples e facilita a montagem da nossa tela. Já colocamos aqui, então, 4 linhas e 2 colunas e precisamos criar os nossos componentes. Então, ó, LBL capital vai ser igual a new JLabel capital. E o TXT capital vai ser igual a new text field. E aqui no text field, eu gosto de dizer quantas colunas eu tenho, para ele poder setar aqui uma quantidade de colunas legal. Para a nossa calculadora aqui, eu vou colocar 20 colunas, que vai ser o tamanho do meu text field. Então, eu já fiz o meu label capital e eu preciso reproduzir isso para o período, para o montante e para a taxa de juros. Então,
Vamos dar uma acelerada no vídeo, que daí vocês já vão ver tudo prontinho. Pronto. Todos os meus campos foram criados, só tem um pequeno detalhe. O montante, ele é um campo que eu não quero que ele seja editável, porque ele vai ser o resultado do meu cálculo. Então, eu vou dizer que o meu campo txt montante.set editable vai ser igual a false. Pronto. Agora, isso aqui já está prontinho, só que lembra, eu só fiz a criação dos meus campos. Eu preciso adicioná-los no formulário. Quando eu coloco lá em cima colunas e linhas, cada vez que eu adiciono um componente, ele adiciona da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, basta eu adicionar um label e um text, um label e um text, que o Java já se encarrega de posicionar ele na coluna e linha corretamente. Então, pnl form.add, aí eu vou lbl capital, e agora a mesma coisa para o txt capital. Uma vez que eu fiz para esses dois, eu vou fazer para todos os outros. Vamos ver todos eles prontinhos aqui. Pronto, já adicionei todos os campos do meu painel, só que eu não adicionei o painel ainda lá em cima no formulário principal. Então, eu volto no meu método inicializar, eu já tenho aqui adicionado o rodapé, eu vou colocar na linha de cima, né, porque o formulário ele vem antes. Só colocamos o rodapé primeiro porque ele era mais simples. Então, vamos lá, get pnl form. Só que ele não vai no page end, ele vai no center. Ele vai entrar no centro da minha janela.